95. O assunto é com Murilo Rocha. Olá, bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvinte da Band News. Pois é, o Caio fez esse resumão pra gente aqui, facilitou bem minha vida aqui. Mas o seguinte, gente, eu tô errando os palpites todos no futebol, nas minhas previsões, mas na política eu cravei, hein? Do primeiro dia aí, do que falam os candidatos. Também era meio fácil, meio previsível como viria as campanhas no rádio e na TV de Romeu Zema e Alexandre Calil, principalmente, né? Como a gente ouviu aí nessa reportagem agora há pouco com o Caio, o Zema falando, né, até reforçando esse sotaque dele mineiro, as expressões escolhidas pelo governador, né, colocar o trem nos trilhos novamente, foi a expressão que ele usou, que ele se referiu, o que ele fez no mandato dele e aquilo que a gente esperava mesmo. O Zema concentrou nos feitos do governo dele. A questão de arrumar a casa, de pagar o 13º para os servidores, de voltar a pagar o salário em dia. Essa foi a tônica aí, né, desse primeiro dia de propaganda do governador Romeu Zema, como era de se esperar, né? É a vitrine dele, essa relação, vamos dizer, de pagamento com o servidor, essa arrumada de casa do ponto de vista financeiro. Era o que se esperava da propaganda de Zema e é o que ele destacou, é o ponto forte da campanha. E eu acho que ele vai insistir nisso e, claro, com esse personagem, né? Zema Mineirinho, né? Um personagem, assim, como eu disse, até as expressões escolhidas, né? Coloquei Minas, né? Eu coloquei o trem novamente no trilho, esse tipo de expressão que fala junto aqui à população do nosso estado e enfatizando esses feitos. Zema praticamente não, focou aqui na campanha dele, sem fazer referências à disputa nacional, tá focado nos feitos dele, na gestão dele e tá querendo mostrar isso. Era previsível e foi isso que ocorreu. Já Alexandre Calil, também de forma muito previsível, falou um pouco do currículo dele como prefeito de Belo Horizonte, das ações que ele fez, do jeito dele governar, mas fez o que se esperava, ligou de forma direta e até usou aí trechos, né, do ex-presidente Lula, fazendo essa associação da imagem dele, da campanha dele com a campanha do ex-presidente Lula. Também a escolha nas palavras, né? Ele falou de cuidar de pessoas, ele vem falando desse termo cuidar de pessoas. Ontem o Lula inclusive falou disso, que ele não vai governar para as pessoas, ele vai cuidar das pessoas. Ele falou na entrevista ao Jornal Nacional. Então, até os mesmos verbos aí, as mesmas palavras sendo usadas aí, não à toa, não se trata de uma coincidência, é pensado aí pelas campanhas, né? Até as mesmas palavras, as mesmas expressões usadas aí por Lula e por Calil. Então Calil bateu nessa identificação da campanha dele com a campanha de Lula, falou de cuidar dos pobres, da população mais pobre, essa associação. Ele deve colher frutos, sim, não sei se suficiente, já disse em outras vezes, para levar a disputa para o segundo turno, mas essa associação agora, principalmente com o início da campanha no rádio e na TV, deve aumentar essa identificação, né? Muitos eleitores que votam no Lula não sabem quem é o candidato Lula e a partir de agora, com essa propaganda, vão saber que esse candidato é Alexandre Calil. Isso deve sim gerar alguns frutos, mas acho que nós temos que ver também como vai se desenrolar essa campanha do Calil. Será que vai ficar batendo só nessa tecla? Como tem sido até agora, né? O Calil até agora ele tem forçado essa identificação, né, nas redes sociais e agora também no rádio, na TV. Vamos ver se vai continuar nisso ou se foi realmente a tônica do primeiro dia. Eu acredito que vai ser a toada aí da campanha do Calil, vai ser essa, não deve mudar muito, claro. Ele vai falar da gestão dele como prefeito, mas vai ficar na maior parte do tempo fazendo essa associação com o ex-presidente Lula, inclusive usando imagens, ou no caso a voz aí do ex-presidente Lula, no caso da propaganda no rádio. Mas então também bem previsível esse começo aí da campanha do Calil no rádio. Chamou a atenção, podemos dizer que destoou a campanha do Carlos Viana. Eu esperava que ele fosse fazer sim uma associação direta com Jair Bolsonaro, né? Eu achei que ele também ia falar 90% do tempo, ele ia lembrar que era o candidato aqui em Minas do governo Bolsonaro e queria inclusive falar dos feitos do governo Bolsonaro para Minas e tal. Acho que ele ia bater nessa tecla, mas não o fez. E aí fica a interrogação. Deixa até aqui para os nossos ouvintes, pro Lucas e Luciano também comentarem. Será
que foi uma decisão da campanha do Viana ou foi uma ordem da campanha do Bolsonaro ele não fazer essa associação? Eu acredito, aí é palpite, tá? Não é informação, é minha opinião. Eu não apurei isso, então estou dizendo que é a minha opinião. Mesmo que eu não esperava isso, eu acredito que é uma determinação vertical, de cima para baixo. Acho que a campanha do Bolsonaro falou, olha, não faça associação nesse primeiro momento aí das campanhas, né? Deixa o eleitor pensar aí que o Bolsonaro está com o Viana, mas também está com o Zema. Eu acho que essa foi a ideia e acho que foi uma orientação, o não uso da imagem ou da voz do presidente. Vamos ver na TV, né? No rádio já deixou claro aí que não fez essa associação com o presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver agora, na hora aí do almoço, 13h, se usará imagens do presidente, se recorrerá a isso. Era meio óbvio que ele fizesse isso. E o fato de não ter feito levanta essa possibilidade que eu estou falando aqui de ter sido uma ordem da campanha do Bolsonaro. Olha, beleza, você pode ser candidato, segue sua candidatura, mas não força essa associação, porque a gente Bolsonaro quer também surfar na campanha de Romeu Zema. Então acredito que essa não associação foi proposital e pensada. Marcos Pestana, como o Caio disse aí, foi apresentado pelo Paulo Brandt, vice-governador. Acho que esse é o trabalho realmente do Marcos Pestana nesse primeiro momento, falar quem que ele é, qual que é o currículo dele, porque é uma figura que não é conhecida do grande público, né? E a Lorene, na linha do PSOL, né? Defende mais bandeiras, na verdade, tá ali, usa seu tempo, que é pequeno, para falar mais de bandeiras, mais genéricas, né? Aí falou aí contra o governo Bolsonaro, contra o governo Zema. Não tem necessariamente uma proposta, sabe que a viabilidade é muito pequena, né? Eleitoral, quase inexistente, então aproveito para falar de propostas. Então é isso, esse foi o resumo esperado. Digo que a única surpresa, pelo menos para mim, foi essa não utilização de imagem ou da voz de Jair Bolsonaro na propaganda do Carlos Viana, mas no mais ficou dentro do esperado, né? E para quem tem preguiça do horário eleitoral, quase todo mundo tem, vale a pena passar o olho, principalmente nas campanhas aí a deputado e a deputado estadual e federal, porque cada figura e até alguns nomes aí super curiosos. Então, do ponto de vista da propaganda, é isso, fazer um corte rápido aqui, ainda dentro das eleições, logicamente, a entrevista do ex-presidente Lula ontem ao Jornal Nacional. Comentei aqui a do Bolsonaro na segunda, a do Ciro na terça e a de ontem do ex-presidente Lula. A avaliação, eu acho que primeiro, os 3 candidatos aí que deram entrevista até agora, se fosse uma prova, os 3 passaram. Acho que os 3 tiveram, dentro do estilo de cada um, logicamente, os 3 tiveram um bom desempenho. E o presidente Lula, aí, né, assim, goste ou não dele, vote ou não nele, tem que se reconhecer que é uma pessoa de oratória fácil, né? Assim, e ontem ele demonstrou isso, né? Ele começou a entrevista um pouco nervoso, eu achei. Ele estava um pouco nervoso no começo da entrevista, até leu no primeiro momento ali, na primeira pergunta do que faria, né? Medidas contra a corrupção, que ele deu uma escorregada e falou mais sobre o que ele fez no passado do que ele pretende fazer. Ele foi meio ensaboado ali, mas ele depois foi se soltando e aí, logicamente, usou as 2 gestões dele, né? De 2002 a 2006, depois de 2007 a 2010, como as vitrines da campanha, né? Sempre que perguntado, ele exaltou os feitos e falou que voltaria a fazer. E aí, com aquele todo poder que o Lula tem, ele tem, né, esse poder da oratória, ele acabou ali se tendo um bom desempenho e conseguindo falar muito sobre isso, né? Ele centrou muito no que a gestão dele fez e o que pretende fazer, baseado no que fez no passado. Outro momento que ele foi bem escorregadio foi a questão da indicação de procurador-geral, se vai ou não respeitar a lista tríplice. Ele se referiu novamente ao passado, falando que é só olhar o que ele fez nas gestões passadas, onde sempre indicou o primeiro colocado. Então, acho que ele foi os 2 momentos, vamos dizer, que ele evitou diretamente as respostas, foi sobre quais as novas ações faria contra a corrupção e essa questão da indicação do procurador. No resto, ele teve um desempenho, como eu disse, ele foi soltando ao longo da entrevista e eu acho que o resultado foi positivo e vendo aí os engajamentos, né, em rede social e também aí nas audiências de TV, o desempenho dele foi muito bom. Ele falou, inclusive, para fora da bolha, né? Ficou muito claro que ele escolheu alguns temas, né?
a necessidade que ele sentiu ali de falar do Alckmin, né? Acho que foi uma questão que chamou a atenção de todo mundo, né? Tipo uma sinalização que o governo não é um governo apenas do PT, né? Ele que abriu a porta, abriu a chapa, inclusive para um ex-desafeto, né? Então acho que esse também foi uma tônica, né? Ele elogiou muito o Alckmin, ele falou pelo menos 5 vezes o nome do Alckmin na entrevista de ontem. E também aproveitou bem os espaços para falar aqueles bordões que ele gosta, aquela coisa que tá na hora do povo voltar a beber cerveja, comer churrasco. Ele soube aproveitar o tempo. Ou seja, a diferença dele em relação ao Bolsonaro, que é o principal concorrente, que eu acho que ele conseguiu sair da defensiva para utilizar o espaço para também vender o peixe. Mesma coisa que fez o Ciro. Também o Ciro conseguiu falar de propostas, o Lula conseguiu também vender o peixe dele conseguiu sair da posição da defensiva. Então, acho que o desempenho geral dos três, como eu disse, acho que os três sobreviveram, passaram, se fosse uma prova estariam aprovados. Aí, né, o desempenho de cada um, como isso vai refletir no eleitor, aí é uma coisa extremamente subjetiva que vai ser medidas pelas pesquisas. O que deu para ver até pela Quest do Felipe Nunes, que é nosso, né, conversa sempre aqui com a gente, dá entrevista, o Instituto Quest foi o alcance, né, as menções durante as entrevistas, né? O Ciro obteve 3 milhões de menções no Twitter, isso só o Twitter, tá, gente? O Bolsonaro 9 milhões e o Lula conseguiu 15 milhões de menções, o alcance, vamos dizer, da entrevista. Logicamente, nem todas positivas. O Ciro foi o que teve a melhor, avaliando menções positivas e negativas, foi quem mais teve menções positivas. Depois o Lula, um pouco atrás, e depois, aí um pouco mais embaixo, o Bolsonaro em relação a menções positivas no Twitter, né? Lembrando que muitas vezes o Twitter funciona como uma bolha ali, aquele engajamento não é o mundo real, mas é uma amostra, né? Dá para se ter uma amostra de como isso foi projetado. Lembrando o alcance incrível dessas entrevistas, né, gente? Tá falando de TV aberta. Então, assim, é outro alcance. E lembrando que foi, vamos dizer, um esquenta, inclusive, para o debate da Band, domingo, às 9 horas, imperdível. Todos os candidatos estão confirmados. E até pelo desempenho deles essa semana, né? Eles, como eu disse, eles foram bem. Espera-se muito desse desempenho deles aí no domingo também, às 9 horas na Band. Vamos ver como vai se dar aí esse enfrentamento, essa apresentação de ideias. Mas a eleição começou. E para quem gosta de eleição, né, gente, começou bem, aí tendo essas primeiras entrevistas e agora o debate da Band com os presidenciáveis. É isso, Lucas, Luciana. Aqui no nosso